Fala moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? Então eu estou mandando para vocês esse pacote de exercícios resolvidos referentes ao final da aula de força centrípeta. Então nós vamos corrigir o exercício 6, 7, 8 e 9, tá? Os exercícios do finalzinho. São os exercícios mais complicados dessa sequência de estudos de caso que a gente andou fazendo, tanto na aula de teoria, gravada, ao vivo, e nos exercícios da primeira parte. Então vamos começar com a questão número 6. Ele diz assim, ó, em um local onde a aceleração da gravidade é g, uma partícula move-se sem atrito sobre uma pista circular, que por sua vez possui inclinação θ. Essa partícula está presa a um poste central por meio de um fio ideal de comprimento L, que através de uma articulação pode girar livremente em torno do poste. O fio é mantido paralelo à superfície da pista, conforme a figura abaixo. Então a gente percebe no desenho que a pista ela tem o formato de uma espécie de um cone, quase um cone, né? Eu tenho aqui uma corda na qual o corpo está sendo fixo e ele está girando numa trajetória circular, ok? Aí ele diz assim, ao girar com uma determinada velocidade constante, a partícula fica, entre aspas, flutuando sob uma superfície inclinada na pista, ou seja, a partícula fica na iminência de perder o contato com a pista. E, além disso, descreve uma trajetória circular de centro C, também indicado na figura. Então, embora ele esteja girando, não há contato entre o corpo e o solo. É bastante importante a gente ter essa percepção, porque se não tem contato, eu não tenho força normal agindo. Lembrar que a força normal é uma força que, além de ser perpendicular, ela está restrita a contato de corpos com superfícies, ok? Nessas condições, a velocidade linear da partícula deve ser igual a. Pronto. Então, o corpo está girando numa trajetória circular, ele quer que a gente determine qual é o valor da velocidade linear. Bom, vamos fazer o desenho com uma visão um pouquinho diferente dessa que você está vendo aqui. Eu vou fazer uma visão meio cortada, é como se eu pegasse esse cone e cortasse para que nós pudéssemos ver o perfil dessa situação. Então, eu preparei aqui um esqueminha para que a gente possa observar a nossa situação. Então, vamos juntos aqui analisar essa figura, gente. Bom, primeira coisa, eu conheço o ângulo, ele chama-se θ, certo? Tá? Esse é o nosso ângulo θ. Muito bem, vamos começar a preencher a nossa figura. θ, então aqui nós temos o ângulo θ. Tá? Veja aqui no nosso desenho, a partícula não está encostada na superfície. Ou seja, eu não tenho contato, não tem normal. Tá? Aqui nós temos a trajetória circular em função deste ponto. Gente, esse ponto ele está dentro do nosso, entre aspas, cone, e ele representa o centro da trajetória circular. Então a partícula ela está fazendo isso, vai lá para trás, vem para frente, vai lá para trás, vem para frente, né? Sempre girando em torno deste ponto aqui, ó. Então veja que esta medida aqui, ela é muito importante para a gente, ó. Eu vou chamá-la de R. Justamente porque essa medida é o raio da nossa trajetória, ok? Outras coisas que ele nos deu. Ele nos deu o comprimento do fio, L, e nos deu este comprimento que vai ser bastante importante para a resolução do exercício, ó. Se vocês olharem na figura à esquerda, ele tem um ponto C localizado dentro do cone. A distância do ponto C até a extremidade do fio, onde o fio está preso, ela vale este segmento aqui de L sobre 2. Vai acompanhando. Então aqui nós temos L sobre 2. Tudo bem, belezinha. Bom, e essa é a situação. Agora o que a gente precisa entender é quais são as forças que estão atuando neste sistema. Vamos lembrar que se o corpo está com uma velocidade constante, a resultante ali tem que ser uma centrípeta, ok? Então, vamos pensar quais seriam as forças atuantes
no nosso sistema. Aqui tem um outro desenho que eu coloquei para vocês, para que nós possamos identificar forças. Tá? Então, quero chamar a atenção de vocês para o vetor em azul. O vetor em azul pode ser chamado de força de tração no fio. Ah, é a força que o fio exerce para manter o corpo suspenso. Sim, muito bem. O vetor que vocês estão vendo em verde é o nosso famosíssimo peso. Tá? Beleza. Danilo, e esse vetor em amarelo? Pois é, este vetor em amarelo muito nos interessa. Ele é a nossa força centrípeta. E se vocês lembrarem da aula teórica, vocês lembram que eu fui muito incisivo quando eu disse, olha, a força centrípeta, ela é, na verdade, uma força que está sendo exercida por algum outro tipo. Né? Não existe uma força centrípeta. A força centrípeta, às vezes, é o peso, às vezes é uma tração, às vezes é uma força elástica, depende da situação. Nesse nosso contexto, como as duas forças que estão sendo aplicadas diretamente no corpo são o peso e a força tensora, nós podemos dizer que a força centrípeta é, na verdade, a resultante das duas. Então, eu posso escrever assim, ó. A força centrípeta é uma resultante vetorial, lembrando que nós estamos trabalhando com vetor, uma resultante vetorial entre o peso e a normal. E a normal não, perdão, e a tração. Entre o peso e tração. Tudo bem, tranquilo. Danilo, por onde a gente começa? Bom, se eu quero trabalhar achando velocidade, tá na cara que a gente vai ter que abrir essa fórmula da força centrípeta, certo? Outra coisa muito importante para que nós não percamos o nosso raciocínio é identificar que, na realidade, este ângulo que vocês estão vendo aqui, ó, ele, na verdade, é o mesmo ângulo θ do plano inclinado. Tá? Então, esse ângulo eu conheço. Tenta imaginar, por exemplo, que quando você faz uma regra de paralelogramo entre a força de tração e o peso, a resultante vai ter que te dar a centrípeta. Tá? Embora meu desenho esteja com os vetores fora de escala, o mais correto seria imaginar que quando você faz uma regra de paralelogramo aqui, você encontra a força centrípeta. Tudo bem, beleza? Tranquilo. Agora eu quero que vocês percebam uma segunda situação. Tenta imaginar que este vetor pode ser deslocado para cá, para fechar o paralelogramo. Tá? Quando eu pegar esses três vetores e desenhá-los de uma forma conveniente, você vai encontrar esta imagem aqui. Olha aqui. Então, você tem tração como sendo a hipotenusa de um triângulo. Você tem o peso como sendo o cateto de um triângulo. E tem a força centrípeta sendo o outro cateto. Então, a nossa saída é tentar relacionar o peso com a força centrípeta a partir de uma relação trigonométrica. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode relacionar com seno, cosseno, com tangente, com o que quer que seja. Ok? Tudo bem. Só que nós temos um problema ainda. Se nós imaginarmos que o ângulo é θ, aqui, eu não tenho seno de θ, eu não tenho cosseno do θ, eu não tenho a tangente. Então, o primeiro desafio que a gente vai ter é que, na hora de relacionar o peso com a força centrípeta, eu vou ter que pensar nesse ângulo. Veja só o que eu vou dizer. Eu vou dizer que a tangente do ângulo θ é, na verdade, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a força centrípeta. Então, recapitulando, eu entendo a situação,
eu entendo os vetores e estou tentando relacionar os vetores que eu conheço com algum tipo de função trigonométrica. Tudo bem? Danilo, como é que a gente vai achar essa tangente de 30? Para nossa sorte, a tangente de 30 pode ser achada, a tangente de θ, eu falei 30, mas é θ, que na verdade a gente vai descobrir que é 30. Ela pode ser achada a partir da relação trigonométrica neste triângulo. Ó. Perceba que o cara, de maneira muito sagaz, deu pra gente a hipotenusa do triângulo. Ó. A hipotenusa não, perdão. O cateto do triângulo. Ó. E deu pra gente a hipotenusa. Tá? O que a gente pode concluir? Que o ângulo θ pode ser relacionado, ó, vamos escrever aqui, seno do ângulo θ é cateto oposto, L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Portanto, o que a gente chega à conclusão é que o seno de θ é, na verdade, 0,5. Olha que questão difícil. Eu não só tenho que entender a questão, como eu tenho que tirar o ângulo na unha. Então, quer dizer, o nosso θ vale 30 graus. Isso é um bom sinal. Por quê? Porque nós conhecemos a tangente de 30. Nós vamos precisar da tangente de 30 para fazer essa conta. Ah, muito bem. Então, a tangente de 30 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá? Que é o seno sobre o cosseno. Beleza. Então, eu já descobri a tangente. Outra coisa que eu preciso descobrir, gente, se vocês olharem para as alternativas, vocês vão perceber que todas elas estão em função de L. L. Então eu tenho que pegar esse raio da trajetória, veja que nós vamos ter que substituir o raio na força centrípeta, ó. Tá vendo esse raio aqui? Eu vou ter que substituir ele aqui embaixo, ó. Então o que eu tenho que fazer antes de mexer nessa conta? Eu tenho que descobrir qual é o valor de R em função de L. Só que como eu já conheço o meu ângulo θ, que diga-se de passagem é o mesmo que está aqui, ó, não é? Esse aqui é o nosso ângulo θ. Eu posso colocar aqui uma observação importante, ó, observação importante. Eu posso dizer que, por exemplo, o cosseno de 30 é igual ao cateto oposto, ou o cateto adjacente, perdão, dividido pela hipotenusa. Então eu desenvolvo essa conta e digo que bom, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a R sobre L. Assim, eu posso dizer que o raio é igual a L raiz de 3 sobre 2. Veja que para chegar nesse raio, o que eu fiz? Eu peguei o L, passei multiplicando e isolei o R. Tá? Então agora eu estou com quase tudo pronto. Eu tenho o raio da minha trajetória em função do L. Eu conheço a tangente de θ. E agora o que eu vou fazer é abrir a fórmula. Tudo bem? Então eu vou pegar a força centrípeta, vou passar ela multiplicando e já vou abrir ela. Ó. Eu vou escrever assim: mv² sobre r vezes tangente de 30 tem que ser igual ao peso. Tá? No lugar do peso, a gente já pode, de repente, abrir também aqui, ó. Né? Aqui no lugar do peso, ó. Eu vou colocar mg. Porque daí eu já corto a massa. Eu já corto a massa. Vou colocar mg. mg. Tá? Cancelo a massa. E vou passar o raio para a direita, multiplicando. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. V² vezes tangente de 30 tem que ser igual a R vezes
G. Ok? Beleza. Vamos continuar, porque nós estamos querendo a velocidade. Então, eu vou pegar, abrir a tangente, vou abrir o raio, ver o que dá para simplificar e isolar a velocidade. Então, ó, próximo passo. V² vezes. A tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso é igual a raio, que é L raiz de 3 sobre 2, vezes a gravidade. Percebem? Estamos quase chegando. Ó, eu posso cancelar a raiz de 3 daqui com a raiz de 3 e passar o 3 aqui de baixo multiplicando para o outro lado. Então, eu tenho que V² igual a 3L sobre 2G. Ou 3LG sobre 2. E aí, para encerrar, passa a raiz quadrada. E nós temos que a raiz quadrada de 3LG sobre 2. Tá? O que vai nos dar a alternativa A de... Ai, meu Deus do céu, que questão bonita. Que questão bonita, gente. Amo esse tipo de questão. Sai da casinha, né? Sai da caixinha. É claro que a gente não quer que ela caia no vestibular. Mas é uma questão tão especial que ela vale a pena que você tente resolver sozinho ou sozinha, tá? É muito importante que você comece a adquirir um tipo de raciocínio que saia do trivial. Afinal de contas, se você está pensando num vestibular de alto rendimento, você não pode ser um aluno de rendimento mediano. Né? Então, esse tipo de questão ele vai elevando o teu patamar de preparação. Beleza? Então, alternativa A da questão 6. Vamos então para a questão número 7, que vai numa mesma linha também. Beleza? Bora lá, galera.